Senhoras e senhores, muito bom dia. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 9º, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2018. Primeiramente, registro e agradeço a presença do excelentíssimo senhor vereador Agentil Cato, e, na sequência, passo a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhor Lúcio José Fiorelli, para suas explanações. Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Gentil, a Cléo também, senhores e senhoras. Estamos aqui hoje para apresentar o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como principal objetivo evitar os déficits e reduzir as dívidas do município. No artigo 48 também, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. No parágrafo único também, transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, aqui no primeiro quadro, a gente demonstra a receita prevista agora para o ano de 2018, que são 407.658.000, e o que nós arrecadamos agora no primeiro quadrimestre, que foram R$ 120.907,95. Isso representa 29% com relação ao montante total, que são os 407 milhões. Se nós observarmos nesse quadro, no quadro 2, eu faço um comparativo entre o ano de 2017 e o ano de 2018. E nós tivemos aí uma majoração na arrecadação de aproximadamente 5 milhões, que no ano passado nós recolhemos 114 milhões no primeiro quadrimestre, e esse ano nós recolhemos 120 milhões. Então houve aí um pequeno aumento aí na arrecadação, principalmente no mês de abril, tá? E no mês de janeiro deste ano, nós aumentamos a nossa arrecadação. Aqui eu faço uma demonstração das receitas que compõem o total arrecadado pelo município. Então, em primeiro lugar, como fonte número 1 de arrecadação, é o ICMS, que representa 17,95% da nossa receita, 21.500.000. O IPI, que representa 0,16%, 194 mil. O FPM, que representa 18%, 21.650.000, né, que é o primeiro, me perdoem, eu disse que era o ICMS, mas é o FPM, a primeira arrecadação. Depois o Fundeb, que é 14,5%, 17 milhões. O Imposto de Renda, 1,84%, 2.200.000. O IPTU, 6,35%, que são 7.600.000. O ISS, 5,39%, 6.400.000. A dívida ativa, 2,45%, 2.900.000. O IPVA, 15,48%, 18,5 milhões. A taxa de ocupação e conservação de vias, 1,22%, 1.400.000. O ITBI,
0,05%, 2 milhões e 400. Receitas e contribuições 1,78, que corresponde a 2 milhões e 139. Receita de capital 1,42, representa 1 milhão e 700. O ITR 0,06%, 66 mil reais. E receitas diversas 11,32%, 13 milhões. Perfazendo aí o total até abril de 2018 de 120 milhões 94.907 reais e 95 centavos. Aqui nesse quadro eu demonstro as despesas empenhadas do ano de 2018 com relação ao mesmo período do ano de 2017. E aí a gente percebe que houve uma queda nas nossas despesas de 0,14%. Enquanto ano passado, nesse mesmo período, nós empenhamos na despesa 234 milhões 569, nesse ano nós empenhamos 234 milhões 237 mil. Como recomendação, né, da nossa secretária de Economia e Finanças, todas as secretarias estão colaborando, fazendo com que a gente tenha um menor gasto, porém mais eficiente. Então, aqui eu demonstro todas as despesas, nesse gráfico de pizza, sendo 21% das despesas da educação, 36% das despesas da saúde, 16% de despesas com administração, 4% com assistência social, 1% com a Câmara, 4% com o meio ambiente, 4% com o urbanismo, 8% de encargos especiais e 6% de outras despesas. Então, no quadro 6, nós temos também aqui os impostos de transferência, que representam 82 milhões, 927 mil. A aplicação mínima seria 15% da Secretaria de Saúde. Então, nós empenhamos 44 milhões, que representam 53% de recursos aplicados. No liquidado, nós estamos com 24 milhões e 500, que representam 29,57%, e o pago, 19 milhões, representando 22,96%. Lembrando aos senhores que o que conta para o governo federal e para o Ministério da Saúde é o que nós empenhamos, o que nós liquidamos de despesas com a saúde. Então, se o mínimo é 15%, seriam 12 milhões, nós já liquidamos 24 milhões, praticamente o dobro, né? Não praticamente, o dobro. Depois nós temos aqui as receitas, as despesas com gasto de pessoal. Então, do exercício anterior, me perdoem, no exercício anterior nós tivemos uma receita líquida corrente de 346 milhões, esse ano 353 milhões, sendo que o limite máximo gasto, conforme a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 20, nós temos 187 milhões no ano passado, 177 de limite prudencial, 51,30%, e despesa líquida com pessoal, 141 milhões, que representam 40,77%. Neste ano, nós tivemos uma diminuição, né, nos valores, dentro desse limite prudencial, sendo que no total aqui nós temos 140 milhões 124 mil gastos até esse período. A aplicação do ensino, como nós já dissemos, está empenhado, né, o valor mínimo seria 25%, que seriam 20 milhões e 700. Nós empenhamos até abril 33 milhões 151 mil, que representam 39,97%. O liquidado, 18 milhões 882, que representam 22,7%.
e o pago 17.800.000, que representam 21,46%. Então, a aplicação total de 39,97%. A aplicação dos recursos com o Fundeb. Então, nós temos um saldo disponível de 696.000, empenhado 16.700.000, como eu já disse no quadro anterior, liquidado 16.500.000, pago 12 milhões. Então, dando aí o mínimo das despesas com magistério, 70,97%, e o mínimo que deveria ser pago seria 96,01, que é o que nós atingimos aí, que são os 16.700.000. E é só, gente. Estou aberto a Então, eu gostaria também de registrar aqui a presença dos vereadores João Pacheco e Tito Coloneto, e aproveito essa oportunidade para abrir a palavra, caso os senhores queiram fazer alguma indagação ao nosso gerente da secretaria, está à disposição. Pois não, senhor vereador. Eu queria só fazer uma pergunta. Bom dia, Lúcio. Pois não, bom dia, João. Qual que é a diferença só entre valor pago e valor liquidado? Só queria só fazer essa pergunta. Explico. O valor pago é que de fato nós realizamos, que foi de fato pago. O valor liquidado é quando a mercadoria ou o serviço já foi prestado ou já chegou até o nosso almoxerifado. E o valor empenhado é uma reserva. Então, a contabilidade pública exige que tenha o valor orçado, que é o que nós colocamos no plano plurianual, na lei orçamentária e na lei de diretrizes. Depois nós temos o valor empenhado, que é uma reserva. Eu sempre falo para os meus alunos que é como se nós tivéssemos dado um cheque pré-datado. Então, o empenhado seria o cheque pré-datado. O liquidado é quando de fato ocorreu a despesa e nós já estamos de posse da nota fiscal e realizando todos os procedimentos contábeis dentro da secretaria. E depois o pago, quando nós realizamos de fato o pagamento. Nada. Mais alguém? O público também, se quiser, está à disposição para se manifestar. Senhor vereador, pode falar. Bom dia, nobre presidente. Desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, tinha um compromisso. E não gosto de perder essa audiência da saúde, porque a gente vive sempre cobrando, né? Sempre falando de remédios, sempre falando de cirurgias, né? E a prestação de conta, para nós, é muito importante. Lúcio, eu queria primeiro questionar quanto à questão, você falou do dinheiro gasto, do dinheiro empenhado, do dinheiro que realmente foi feito nesse, que vocês estão prestando a conta. Qual foi a proporção gasta e qual foi o alcance com os remédios populares da farmácia popular? Olha, aqui eu não vou ter essa informação, né? Porque hoje eu não estou só prestando da saúde, estou fazendo uma prestação de todas as secretarias. Oh, beleza, então. Então eu vou ter essa informação, depois eu te passo essa informação, então, se o Odair também pega comigo e eu lhe apresento tudo. Eu sei que você passa, com certeza. Outra coisa, ainda na questão da saúde, Lúcio, depois, se você me permitiu fazer de outras secretarias, pode também ou não? Sim, por favor, fique à vontade, Tito. Tá. Quanto à questão das cirurgias eletivas, tá? Existe uma programação para que essas cirurgias saiam? Não vai sair, porque nós, vereadores, temos um contato direto com o povo, e o povo está esperando. Tem pessoal que está 3 anos na fila, não é isso? Então, eu só queria saber, assim, de você, se realmente há uma perspectiva, ou se não há, fala assim, olha, Tito, realmente a arrecadação caiu demais, o que foi falado, o que foi prometido, o que foi comentado nessa casa, infelizmente não vai dar para cumprir. Eu queria ouvir isso aí de vocês, que são os portadores, a realidade que está vivendo a secretaria. Certo. Olha, Tito, as cirurgias estão programadas dentro do orçamento do município durante este ano. Porém, a questão aí da realização ou do período que vai ocorrer essas cirurgias, aí isso já é um foco do secretário, da nova secretária Márcia Nassif, e junto com a sua equipe, eles estão verificando a possibilidade de que essas cirurgias
ocorram o mais rápido possível, porque se conhece de fato a realidade e a necessidade das pessoas. Então, vai caber dentro da priorização da Secretaria, porque hoje, enquanto Secretaria de Finanças, a secretária Silvia solicitou aos secretários a colaboração na diminuição das despesas. Então, cada secretaria está se sentando com a sua equipe e reprogramando os gastos. Então, eu não tenho como afirmar com você a data que será realizada. Eu posso afirmar com você com certeza que está dentro do orçamento, que foi programado para esse ano, mas me foge, né, a capacidade, ou seja, me foge aí a questão de se dizer uma data específica. Só para ilustrar um pouco a explicação tua, se não sair até julho, não tem mais como fazer as cirurgias. Por quê? Demanda de licitação e demanda do empenho das empresas que vai prestar o serviço, que no caso a Santa Casa, o Amaral, qualquer outra entidade de saúde que vai prestar o serviço. Você sabe disso melhor que eu. Tá? Então, nós estamos há 2 meses aí para estourar o prazo. Estamos num ano eleitoral. Então, eu acho que a possibilidade e a probabilidade de sair as cirurgias é bem remotas, não é? Olha, Tito, vai depender do processo licitatório, né? Como então, você disse, o processo licitatório é bem vagaroso, mas desde que a peça, né, orçamentária, ou seja, o termo de referência do que vai ocorrer, como vai ocorrer essas cirurgias, qual vai ser os valores, etc., se isso estiver bem elaborado, dentro do processo licitatório, o processo ele é mais rápido, vamos dizer assim. Então, pode ser que ocorra, nós não podemos afirmar que não vai ocorrer. No caso da licitação, no caso de urgência e emergência, não pode apontar um único lugar para se fazer a cirurgia? Não, Tito, porque infelizmente a Lei 866, ela prevê a urgência, mas ela prevê também uma programação disto, né? Então, por exemplo, embora tenha uma urgência, seja um serviço de saúde, mas os gestores têm um período aí para se programar sobre isso. Então, a inexigibilidade nesse caso não cabe. Você vê, no meu caso, eu tenho uma emenda impositiva que nós ganhamos aqui, que eles recorreram, está para vir já a decisão agora, na instância final. Caso isso aconteça de nós ganharmos a cirurgia, a prefeitura tem que pagar, aí eu pergunto para você, como que faz? É impositiva, tem que pagar, a prefeitura vai pagar, tem horas para fazer o depósito, e sem licitação? Como é uma ordem impositiva, né, e provavelmente essa ordem virá do juiz, né, do promotor, etc., aí então nós podemos realizar, porque é uma imposição de outro órgão público. Tá. Mas, como iniciativa própria, nós não podemos fazer isso. Entendi. Mudando um pouco para outra secretaria, foi estimado em quanto a quebra de arrecadação do município? Nós estávamos estimando isso informalmente em torno de 30%. 30%? Isso, informalmente. Informalmente, né? Mas acho que pode até ser mais. Não, eu acredito que essa taxa de 30% seria majorada para a gente não ter nenhuma surpresa, né? Então, a expectativa é em torno de 20%, 30%, 35% no máximo. Tá. Mais uma pergunta sobre a secretaria. Quanto à questão das creches. Agora, essa casa aprovou um requerimento aonde tinha o projeto, veio a urgência do Fábio de Souza, que até então substituiu a nobre presidente no momento, né, da comissão, sobre as filas das creches. Estava previsto algumas construção de creche, estava no cronograma, é isso? E, de repente, nada aconteceu, Lúcio. Como que se faz agora, por exemplo, para se atender? Porque eu tinha um projeto na casa e o Ministério Público achou que o projeto era inconstitucional e vetou o nosso projeto, mediante dizendo que a creche é direito da criança, não é direito dos pais. Tá? Sendo direito da criança, como que pode 1.000 crianças estar na espera de uma fila de creche? Como que vai resolver esse problema?
Bom, Tito, isso é um problema estrutural não apenas do município de Jaú, né? É um problema estrutural nacional. Nós, dentro desta política, a senhora secretária da Altira tem se empenhado muito na elaboração de propostas e alternativas para estar acolhendo essas crianças. Mas, diante desse contexto nacional de diminuição de arrecadação, então, por orientação própria até do próprio Tribunal de Contas, que nós... porque a legislação diz que nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. Com certeza. Então, para não incorrermos neste fato de gastarmos mais do que arrecadamos, então, nós vamos deixar por último a questão dos investimentos em obras e equipamentos. Então, nós vamos priorizar as obras mais urgentes, como de fato a construção das creches, e outras obras também da Secretaria de Saúde e outras também da Secretaria de Mobilidade, etc. Então, nós estamos primeiro priorizando os gastos de custeio, né, que seria a folha de pagamento e outros gastos aí da administração, e estamos deixando para um segundo plano, né, vamos dizer assim, entre aspas, a questão das construções, por causa desse impedimento aí do recurso, né? Nós não podemos nos aventurar aí, gastar mais do que nós podemos, né? Tá. Dentro do gastar mais, o cronograma que existe da educação já previa, por exemplo, da Brambila, quando encerrou o seu contrato, tá? Você não acha que teria que ter tido uma antecipação de negócio com a Brambila ou com qualquer outra empresa que seja no ramo de transporte, para que não acontecesse o que vem acontecendo com o transporte da PAI, com as cadeirantes? Bom, o que aconteceu com essa licitação do transporte é que houve, dentro do processo licitatório, outras empresas que vieram insinuar que nós estávamos direcionando o transporte. Então, o processo começou novamente. Então, por isso, dessa morosidade, nós temos que nos preocupar e ter muita atenção com essa questão das licitações, para evitar qualquer tipo de dúvida quanto a direcionamento, contra qualquer outra atitude que não tenha sido aprovada em legislação. Então, o processo de licitação de transporte está ocorrendo ainda, está se tramitando entre o Departamento de Licitação e o Departamento da Procuradoria, para que a peça orçamentária seja muito bem estruturada e evite-se qualquer dúvida quanto à questão da lisura da licitação. Então, por isso que está demorando, né? Não é falta de empenho ou qualquer outro motivo, mas é justamente para que não ocorra nenhuma dúvida, né, na questão da licitação. Já estamos no segundo quadrimestre, está prestando contas do primeiro, e a preocupação nossa é muito grande quando se diz falta de dinheiro, porque tantos vereadores da situação, da oposição não, porque a oposição realmente não consegue tapar nem buraco, tá? Mas eu percebo dentro dos vereadores da situação a dificuldade deles de conseguir ter êxito em qualquer projeto deles ou requerimentos dentro da cidade. Eu vou dizer alguns deles. Por exemplo, existe a arrecadação do IPTU, mesmo com queda, mas existe uma arrecadação, quanto à questão daquilo de benefício que o IPTU traz para o munícipe. Qual que é a programação da Secretaria, agora então, não sei se é o SIG que vai pegar, né, de mobilidade urbana, quanto à questão dos buracos da cidade. Tá? Não tem, a cidade está intransitável. Existe um programa nesse sentido de fazer ou vai esperar a bênção, por exemplo, de Márcio França, de qualquer outra coisa que venha? Porque se a gente ficar na promessa é uma coisa, e ter em mãos para poder gastar é outra. Nós temos em mãos para poder fazer esse trabalho e tapar buraco ou não? Então, Dito, como eu disse anteriormente, todas as secretarias estão munidas e empenhadas a diminuir seus custos. Então, essas despesas com investimento estão deixadas para um segundo plano. Outra questão também que a gente não pode se esquecer é todo esse problema que nós estamos vivendo agora com essa greve nacional
E isso parou a indústria, parou o comércio durante uma semana toda. Geral, né? Geral, em tudo. Então, consequentemente, vai se diminuir IPI, vai se diminuir ICMS, vai se diminuir ISS, vai se diminuir todas a tributação. Então, esses próximos meses aí, é uma incógnita, né? Porque parou o país. Então, consequentemente, nós aqui em Jaú também estamos tendo esse reflexo também. Por exemplo, o petróleo está se exigindo que se acabe a CID, né, a taxa do combustível. Essa taxa também é repassada para os municípios. Então, se tirar da gasolina, os municípios também vão perder a arrecadação. Então, é todo um contexto que fica difícil a gente prever uma execução diante de toda essa dificuldade que todos estão passando. Finalizando, Lúcio, desculpa até fazer uma sabatina com você, mas é a oportunidade que nós temos. Sim, tá? Com certeza. Quanto à questão do IPTU. O IPTU teve um aumento abusivo. Abusivo, pode falar o que quiser, tá? Foi abusivo. E eu entrei com um requerimento questionando o senhor prefeito na época se podia congelar o IPTU durante anos passados. Eu pergunto a você, isso é legal, é ilegal, é constitucional ou inconstitucional congelar o IPTU? Olha, Tito, tudo que se diz de renúncia fiscal é ilegal. Então, a gente precisa entrar, não é a minha especialidade, né, a questão da legislação, né, do Código Tributário, mas eu posso dizer que o que for renúncia fiscal é proibido. Mas a gente precisa saber se essa sua proposição é uma renúncia fiscal ou não diante da legislação. Porque eu vou entrar com pedido, fazer o requerimento a semana aí, agora que foi uma semana corrida, sobre o congelamento. Eu postei essa semana, aqui tem 3 vereadores, sobre Santana e Parnaíba. E foi congelado por 5 anos o IPTU. Se Santana e Parnaíba pode, nós também podemos. Entendeu? Então, eu acho assim, é um modo de a gente dar uma alavancada, não na prefeitura, mas uma alavancada no trabalhador, na classe operária, que vive vendo aumento da cesta básica, dos remédios, de médicos, de tudo quanto é lado. E nós, vereadores, que somos representante legal do povo, eu acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa, uma vez que a gente não consegue, por exemplo, mexer na gasolina, nós não conseguimos mexer na Santa Casa, nos preços dos médicos, né? Então, você veja bem, se nós pudermos aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores vão se irmanar e juntar sobre o congelamento desse IPTU, certo? Mas também não vamos pedir uma coisa aqui que o jurídico da nossa casa vai considerar isso aí inconstitucional e ilegal. Não queremos fazer isso, entendeu? Então, nós queremos se calçar. Eu já estou esperando os documentos de Santana e Parnaíba de mais 8 cidades que congelaram, entendeu? Para poder tentar ajudar a população, porque do jeito que está indo, Lúcio, caindo a arrecadação aqui, caindo a arrecadação em tudo quanto é lado. O trabalhador é o que mais está pagando impostos. Estamos cercados por corrupção do governo federal, do governo estadual, de governos municipais. Isso tem em todo lugar, tá? Mas eu acho que ainda tem uma boa parte dos políticos honestos, entendeu? Sim, e nós vamos tentar fazer a nossa parte, sem dúvida alguma. Então, é por isso que eu queria que você me desse essa informação o mais rápido possível daquilo que você pode ver quanto à legalidade ou não sobre o congelamento do IPTU, tá bom? Tá bom, então, Tito. Nobre presidente, muito obrigado. Lúcio, você, como sempre, é uma pessoa educada, certo? Muito Obrigado. Fina, eu te agradeço. Tá? Imagina, Tito, estamos à disposição. Tá, eu te agradeço e gostaria mesmo que essa resposta, se pudesse, por telefone que seja, falar, Tito, Tá. olha, falei, pode, não pode, para a gente não fazer um documento aqui que não vai virar nada. Ok. Obrigado, Ok, viu? de nada, disponha. Mais alguém, por gentileza? Sim, Veidson. Também gostaria de Tem um fazer uma microfone para pergunta. ele? Ah, tá. Bruna. Posso fazer primeiro, Veidson? Bom dia, Lúcio. Bom dia, vereadores. Lúcio, o senhor comentou que a previsão era uma queda de arrecadação de cerca de 30%. No segundo quadro, aparece aqui uma majoração de cerca de 5.400.000. Então, na verdade, houve um aumento na arrecadação. Queria que o senhor explicasse essa previsão que foi feita anteriormente e o aumento na arrecadação. Certo. Essa arrecadação, ela teve essa majoração nesse primeiro quadrimestre, por causa da questão do início agora de 2018, houve uma melhora econômica nacional. Mas, com essa crise política,
né, instituída aí com a greve, com tudo, né, com todo o sistema econômico parado, por isso que eu reafirmei a questão da queda da arrecadação. Se nós continuássemos no mesmo panorama que iniciou-se o ano, aí não haveria de fato queda. Mas mediante a incerteza, mediante todo o contexto que nós estamos vivendo, é mais prudente você esperar a queda do que você aguardar uma majoração. Tá? Ângelo, passa... Ah, tá. Pode falar, Veidson. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Veidson Marcelo Gonçalves, sou assessor parlamentar do vereador Luiz Maurílio Moretti. Vai muito de encontro a essa questão que a Bruna acabou levantando agora. Essa diferença a mais de 5 milhões, né? Mas a gente constata ainda uma pendência com fornecedores e terceirizadas. Qual o motivo dessa pendência ainda com algumas terceirizadas que exercem o principal motivo de atendimento direto à população? Olha, Veidson, nós estamos, como eu já expliquei ao vereador Tito, nós estamos, e cada secretário também de suas pastas, estão priorizando os custeios. Então, há alguns pontos pontuais aí, né, não sendo redundante, né, mas há alguns aspectos aí pontuais que nós temos alguns pequenos atrasos, mas isso já está sendo corrigido, é um problema de fluxo de caixa, né, e por isso dessa morosidade em estar atrasando aí os terceirizados. Mais uma questão referente ao que o senhor relatou, né, que foi determinado que as secretarias fizessem reajustes em questão conforme o orçamento. Tanto é que, como eu demonstrei, houve uma queda nas despesas. Aí você relatou assim, menor gasto, mais eficiente. Esse eficiente não está sendo eficiente para a população. A gente tem várias faltas de remédio, enfim. Então, de repente, lógico que matemática não tem milagre, com os números não tem milagre. Sim. Mas, de repente, uma atenção melhor para a população, todos iriam agradecer. Sim, Veidson. Todos os secretários estão imbuídos de estar sendo mais eficientes com o atendimento à população. Porém, nós barramos em algumas dificuldades externas, né, que fogem ao controle do administrador e que a gente está procurando resolvê-los da melhor forma possível. E uma pergunta que a população também faz e que ninguém respondeu até hoje. Quanto foi usado em relação aos depósitos judiciais? Uma média, quanto foi utilizado? Nós usamos tudo. Tudo quanto? Dinheiro, 4 milhões. 4 milhões? Para se pagar os precatórios do município de Jaú, conforme determina a lei. Parabéns, Lúcio. É o primeiro a falar em questão de valores. Nós já perguntamos e ninguém respondeu até o presente momento, né? Certo. Parabéns. Obrigado. E qual é a dívida hoje da Prefeitura Municipal, o valor? Aqui, os encargos especiais. 19 milhões, Veidson. A dívida total? Total. A consolidada, tudo? Isso. Okay. Mais os custeios, né, que dá aí um total aí de 234 milhões no ano. 234 milhões. Isso, está empenhado até a presente data. Ok. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguém? Pois não, vereador, pode ficar à vontade. É só uma questão. Você mencionou várias vezes o termo custeio. O custeio refere-se predominantemente à folha de pagamento ou mais o quê? Não. E quanto representa a folha de pagamento nesse custeio? Tá. O custeio são todas as despesas decorrentes dentro do exercício dos 365 dias do ano.
Então, engloba folha de pagamento, engloba despesas com materiais de escritório, despesas com material de limpeza e todas as despesas da máquina administrativa. Hoje, a folha de pagamento representa aqui, ó, 40, no mês de abril agora, né, mediante o total de despesas que nós tivemos, e como eu já disse, que nós diminuímos o valor das despesas esse ano, representam 39,60% desse custeio. 40%. Isso. Podendo chegar até... Isso. Só para concluir, não existe nenhuma iniciativa, a gente sabe que quanto mais se gasta com custeio, menor é a capacidade de investimento do município, né? A única forma de nós conseguirmos aumentar a capacidade de investimento do município numa época de crise seria o enxugamento da máquina administrativa. Isso. Não existe nenhuma atitude, nenhuma disposição do município em reduzir a máquina. Pelo menos a gente não percebe isso. Não. Reduzir pelo menos o quadro de funcionários, né? Oi? Pelo menos o quadro de funcionários a gente não percebe, né? Sim, não. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, houve uma diminuição no quadro, tanto é que nos outros governos a folha representava em torno de 49%, 50% das despesas. Hoje ela está representando aí 39,80%. E isso porque, né, 10%, porque houve uma diminuição do quadro de funcionários, muitos departamentos, nós próprios lá do departamento financeiro estamos com falta de pessoal, o departamento de licitação está com falta de pessoal, vários outros, né, a Secretaria de Saúde, dentro dos seus PAS, está com falta de pessoal, então há uma falta de funcionários devido a essa questão de se tentar diminuir o custeio. Então, nós não podemos contratar, não podemos substituir, porque é prerrogativa continuar diminuindo esse custeio. Por isso também que eu falei de eficiência, né? Que a gente está praticamente fazendo a mesma coisa com menos pessoas. Exatamente, otimização. Bom dia, presidente. Bom dia, Gentil. Pois não. Dentro dessa previsão de arrecadação de 407.658.000, e está incluída aí já a queda na arrecadação, você disse, entre 20% e 35%, já está incluído? Não, não está. Nós prevemos, colocamos na lei orçamentária que a arrecadação seria de 407 milhões, mas, porém, nós esperamos arrecadar 30% a menos esse valor. Certo. E só confirmando no quadro 7, você disse que o gasto com o pessoal gira em torno de 39,60%. Isso. Todos os funcionários gira em torno de 40%. Esse é o gasto aí dentro dessa arrecadação anual. Exatamente. Tá. Obrigado, Lúcio. Nada. Mais alguém? Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do gerente Lúcio Fiorelli, das explanações, agradecer a presença dos senhores vereadores Agêncio Cato, João Pacheco e Tito Coloneto, e agradecer a todos vocês pela atenção, agradecer ao público presente, desejar a todos um excelente feriado, com moderação, com bastante bom senso, principalmente no quadro que nos encontramos neste momento. E, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Muito obrigada e tenham todos um bom dia. Thank you.